Bom, a gente está aqui no painel, né, da Conferência Internacional da Amazônia e Novas Economias, e o tema desse painel é a questão da ciência como um ator político, né? Além de mim, tem aqui comigo a Ana Young. Eu não vou ler os currículos de todos, porque senão a gente vai perder muito tempo. A Ana Young é da Chatham House Sustainability Accelerator. Temos o Gilberto Câmara, pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Paulo Artacho, professor da Universidade de São Paulo, e Emmanuel Guerrin, European Climate Foundation. Bom, como já foi comentado pela Isabela aqui, a gente tem, cada um está num determinado canal. Quem estiver ouvindo a gente está nesse canal, e tem um QR Code que vocês estão vendo aqui atrás, que é para ter as perguntas. Eu vou receber as perguntas, mas antes disso a gente vai fazer uma rodada para tratar, né, começar um diálogo aqui entre nós. Uma das questões que eu acho que é extremamente importante, essa questão que a gente está falando da ciência, né, como um ator político, eu percebo, né, do nosso trabalho no IPCC, que é o painel intergovernamental de mudança climática, a forma que, ao longo do tempo, foi influenciando uma série de atitudes e decisões políticas, como a própria criação da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, né? Na realidade, a UNFCCC, ela foi criada tendo como base um dos primeiros relatórios do IPCC de 1990, e a convenção foi criada em 92. E isso foi seguindo, né, ao longo das diferentes COPs, tendo sempre um certo alinhamento com os relatórios do próprio IPCC. Na COP3 de Quioto, a gente teve, ficou bem evidente a questão das responsabilidades históricas dos países. Isso foi muito usado na COP de Quioto, também foi bem ressaltado nos relatórios do IPCC. Na COP15, quando foi definido e foi, né, apontado como 450 partes por milhão a concentração desejável, né, ou que a gente poderia administrar no final do século, que equivaleria a uma temperatura de cerca de 2 graus, também fruto da ciência, né, que foi tratada, e assim sucessivamente. A questão também que temos discutido bastante, iremos continuar discutindo nas próximas COPs, de perdas e danos, é também um fruto de uma série de trabalhos do próprio IPCC, tratando dessa questão da vulnerabilidade dos países, da questão da importância da adaptação, de todas as questões que influenciam essa questão politicamente as decisões das diferentes nações. Bom, tendo esse contexto, né, que eu coloquei, uma das questões que eu gostaria de iniciar a nossa conversa é sobre a própria situação que a gente vê hoje em dia, que é uma transição energética, onde a gente está rumando para um mundo cada vez mais eletrificado, e isso significa necessariamente uma pressão muito grande em cima de minérios, né? E isso vai influenciar bastante uma nova economia, que eu gostaria muito que fosse também olhando e levando em consideração a ciência, né? Assim como a questão da redução de desmatamento também foi utilizando tecnologias e dados científicos, e exatamente por isso eu chamaria inicialmente o Gilberto Câmara para fazer as suas considerações, já que o INPE teve um papel muito importante nessa questão, né, com PRODES, etc., do desmatamento. Gilberto, você poderia, então, comentar um pouco sobre isso? Tá, muito obrigado, Suzana. Eu queria reconhecer aqui, muito agradecer a presença da nossa querida ministra Isabela Teixeira, com quem eu tive a honra de trabalhar dentro do governo em vários momentos muito importantes, redução do desmatamento e preparação para a COP15. O termo ciência como ator político é sempre uma coisa que, a princípio, as pessoas falam, mas a ciência como ator político, sim. Na medida em que a ciência ela está
no caso específico das mudanças climáticas, diretamente ligada à tomada de decisão. Eu sempre procuro raciocinar o contrário. Imagine se não tivesse IPCC. O que existiria como suporte à política de sustentabilidade? Tanto é assim que nós chamamos aqueles que negam o consenso científico de negacionistas. Então, negar alguma coisa, negar o consenso científico. No caso do desmatamento, eu sempre pergunto o que aconteceria se não tivesse um órgão público, confiável, produzindo dados, como o INPE tem feito desde 1988. Nós, na prática, estaríamos cada vez mais à mercê de organizações fora do Estado ou internacionais. Ou seja, o que foi construído como dado científico, a instituição científica que é o INPE, constrói conhecimento e constrói ciência para suportar a política pública através de dados que hoje são reconhecidos amplamente. A última conta de ontem deu 1.557 artigos na literatura científica indexada que utilizam o dado. Mas isso é menos importante do que a garantia que o setor privado tem, por exemplo, o setor mineral, o setor de agricultura, o setor de law enforcement, por exemplo, Ministério Público, o setor de financiamento de bancos, de que o dado que o INPE aponta e a responsabilização individual dele decorre é um dado cientificamente sólido. E isso se torna mais ainda premente no momento, por exemplo, que nós estamos agora de negociação com a União Europeia, que acaba de lançar um regimento, eu aconselho todos a que se interessam ler este regulamento, em que ele indica que a União Europeia vai construir um sistema de informação sobre desmatamento. Ou seja, a União Europeia não tem, se vai construir, porque não tem. Agora, o Brasil precisa ficar atento, porque nós temos uma tecnologia confiável e caso nós não coloquemos essa tecnologia como a base de compliance para o setor privado exportar para a União Europeia, nós vamos estar reféns de dados produzidos pelos outros. Obviamente, essa é uma segurança que a gente tem que o dado é bom, que só foi possível através de muito trabalho científico. Mas hoje, toda a sociedade brasileira, todo o debate sobre o futuro da Amazônia, seja pelo setor público, seja pelo setor privado, se beneficia do fato de ter sido feita uma ciência voltada para os interesses da sociedade. Obrigado. Obrigada, Gilberto, pelas suas palavras iniciais. Eu ia passar agora para o Paulo Artacho, porque o Paulo, além de ser integrante de diferentes comitês nacionais e internacionais, SBPC, também tem uma participação muito forte na FAPESP, que é uma fundação de apoio à pesquisa científica e é uma das maiores, acredito a maior do Brasil, né? A FAPESP. Então, eu queria saber do Paulo o que ele vê, né, de que forma o investimento, né, que essas fundações fazem pode ou realmente é eficaz no direcionamento de decisões políticas, seja políticas no Estado de São Paulo, seja de todas as fundações, né, nas decisões políticas nacionais. Obrigado, Suzana. Realmente esse é um ponto muito importante. Nós precisamos de políticas públicas, mas não é qualquer política pública. Nós precisamos de políticas públicas baseadas em ciência. E esse é um grande desafio, né? Tanto a nível global, como a Suzana colocou, a nível estadual, por exemplo, particularmente do Estado de São Paulo, ou do Estado do Pará, ou do Estado do Amazonas. Para isso, as fundações de amparo à pesquisa têm um papel fundamental. E, basicamente, nós precisamos de políticas públicas baseadas em ciência para orientar quais serão os modelos de desenvolvimento que nós vamos ter para cada atividade relevante para cada região do nosso país e, obviamente, do planeta como um todo. Então, no caso, por exemplo, do Estado de São Paulo, né, nós temos um plano de ação para os próximos 10 anos, onde nós definimos quais seriam os temas fundamentais onde a mudança climática vai impactar
nas atividades humanas, seja ela, por exemplo, na questão urbana, na questão rural, na agricultura e assim por diante, num mundo que já está em mudança. E isso é fundamental para o Brasil, porque o Brasil, que hoje tem um modelo de econômico baseado na produção de commodities agrícolas, né? Certamente nos próximos 10, 20 ou 30 anos, a produtividade dessas commodities pode não ser a mesma do que a gente teve nas últimas décadas. Então, nós vamos precisar de ciência para por exemplo, de muito mais Embrapas, para que a gente possa continuar um desenvolvimento econômico para o nosso país, levando em conta as mudanças climáticas. E isto também vai na questão do que a Suzana colocou, de como é que a gente vai fazer a nossa transição energética, né? Não copiar modelos eventuais da Europa ou dos Estados Unidos, mas nós precisamos definir quais são as nossas prioridades, qual a estratégia mais eficiente para a nossa situação em particular. E também temos que levar em conta a questão política, né? Então, por exemplo, como a Suzana já mencionou, a questão da mineração, que pode ser fundamental, né, nessa nova economia por causa dos minerais estratégicos, mas vocês devem ter visto ontem reportagens de que da identificação de trabalho escravo em áreas de mineração no sul do Pará. Quer dizer, então vejam que nós temos uma problemática social, econômica, onde a ciência deve e pode se aliar muito e trabalhar junto com o poder político para que a gente encontre as melhores soluções para o nosso país. Isso não é uma tarefa muito fácil, né? Por causa das questões geopolíticas globais como um todo, mas eu acho que a ciência tem que dar essas respostas para a sociedade brasileira, para um clima que já está mudando, deixou de ser uma questão do futuro, e para que a gente possa traçar um caminho de desenvolvimento sustentável, que a gente possa atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da melhor maneira possível, com o menor custo social para o nosso país. Obrigada, Paulo. Passar agora para a Ana. Ana, você como está na Chatham House, eu gostaria de aproveitar para saber como é que você vê a postura até mesmo do setor privado, do setor financeiro, em relação a esses dados e informações científicas, né, produzidos pela ciência, porque sempre fico com uma questão, com uma dúvida, se o que sensibiliza mais? É a ciência ou é o mundo fora, a pressão, né, pela imagem? Se você tem essa sensibilidade, o que faz realmente você né, mudar a tua rota? A pressão da sociedade, que fica alarmada cada vez mais, né, com o que a gente tem visto dos eventos climáticos extremos, etc., ou realmente uma preocupação científica? Tá, eu acho que são as duas coisas, mas eu vou explicar isso depois. Vou explicar talvez um pouco o que é a Chatham House, né, e como isso contextualiza o olhar que eu vou trazer. Então, Chatham House é uma instituição de pesquisa baseada em Londres. Fomos criados há 102 anos atrás. Então, é uma instituição que foi criada como veículo de negociação da paz. Ela foi criada depois da Primeira Guerra Mundial, em Paris, como um veículo de negociação de paz. Então, a regra que muita gente usa, né, de Chatham House Rule, ela é uma regra que ela cria um espaço de troca e de negociação. Né? Então, como a regra utilizada é uma arte, não é uma ciência. Mas o que eu vejo, sentada a partir do lugar onde eu estou, é que as duas pressões funcionam em sintonia, em simbiose. Porque você precisa de uma pressão de fora para que você crie um espaço para que a evidência e os dados entrem e acessem o ouvido dos políticos. Então, você tem uma relação simbiótica entre a pressão pública e comunicação em campanha e dados qualificados, preparados, quando os políticos, né, ou os tomadores de decisão estão preparados, que eles podem, enfim, estão prontos para receber essa informação. Acho que isso é uma coisa. E eu acho que, para contextualizar também essa discussão da ciência como ator político,
é que o momento que a gente está passando de negociações climáticas é que as discussões técnicas, a fase de discussão técnica, ela já passou. Né? A gente está entrando num momento de uma era de questões muito mais políticas e é onde a informação, né, science-based, evidence-based policy, ela informa essas posições políticas. Então, o que a gente vê, especialmente nesses últimos 20 meses, né, desde a invasão que o Ban Ki-moon ontem falou, da guerra na Ucrânia, eu estando na Europa, bom, Inglaterra não é mais parte da Europa, mas enfim, eu ainda quero acreditar que nós fazemos parte da Europa. Geograficamente nós estamos. Então, você vê um acoplamento da questão climática e da transição climática, seja energética ou do sistema alimentar, completamente o acoplamento de clima com a geopolítica e geoeconomia. Então, o papel da ciência como ator político, ele fica absolutamente importante, absolutamente crucial. E então eu acho que, enfim, eu só quero deixar isso como uma reflexão para a gente pensar para continuar essa conversa. Tem outro aqui, tem outro. Agora acabei de ver que tem um desse lado daqui. Obrigada, Ana. Emanuel, seguindo um pouco o que eu perguntei para a Ana, a tua função é muito de aconselhamento, né, aos governos. A minha questão é um pouco o que seria, de fato, no âmbito dos governos, que você acha que é o mais sensível para realmente fazê-los ou mudar de rota ou ajustar as rotas. É a ciência mesmo também que sensibiliza os governos? E se você puder dar um exemplo, também seria interessante para a gente entender alguma coisa, algum conselho, né, que fez com que, de fato, houvesse uma mudança de trajetória. Yes, very happy to do that. And indeed, in my current job, I advise government, but in the recent past, I was also part of government, part of the French government during the negotiations of the Paris Agreement in 2015. So I will indeed respond to your question using two different examples. One of them is precisely the Paris Agreement, and quite specifically here the reference to 1.5 degree Celsius as the limit to aim for in the average temperature increase. And the second example is going to be the French Citizens' Assembly on climate change, because I think it illustrates another very interesting dynamic in between science, policy, and politics. But on the first, the Paris Agreement and 1.5 degrees Celsius, I think it's fair to say that back then 1.5 was only an objective for a few countries and not every country participating to the negotiation. I still remember in the few hours prior to the adoption of the Paris Agreement that we had a number of countries, chiefly countries from the Gulf, Saudi Arabia and others, objecting very strongly against 1.5 degrees Celsius, and believe it or not, on the basis of science and on the basis of the consequences for food security in particular. On the other hand, we had a large coalition of countries, both the small vulnerable countries, but also the least developed countries, who made it their most important objective in the negotiation to have the reference to 1.5 degrees Celsius. And they were also using different aspects of science to make their point. We made this decision as the presidency to include the reference to 1.5. And I think what happened not in Paris, but since Paris,
is a way to respond to your question. Because what did we see? We saw first, on the basis of what was agreed in Paris, the IPCC 1.5 special report. And we also saw the youth going to the streets in 2019, in both, by the way, the Global South and the Global North. And they used the Paris Agreement and 1.5 degrees Celsius as an anchor to their anger and a way to be propositional in their anger. And what I think the 1.5 degrees Celsius did is to force people to look at the consequences of limiting the temperature increase to 1.5 or 2 degrees Celsius. And it does make an enormous difference, because I think every time people look for real at the impacts in the era where they live, then we've got a much stronger trigger, not just for adaptation policy, but for mitigation policy as well. So that's one aspect. The second aspect, as I said at the beginning, is the French Citizens' Assembly. And without being too long, it was an interesting sequence that led to that Citizens' Assembly, because it started, and some of you will remember, with the Yellow Vests in France. So a country revolting, really, and many people simply wanting to overthrow the government on the basis of a planned increase in gasoline taxation. So pretty similar, if you think about it, to the average recommendation by economists as to what to do to mitigate climate change. Except that the government didn't pay enough attention to the distribution consequences of such an increase in the gasoline price. The Yellow Vests were transformed by a number of us working out not just the science but the politics of that movement into the Citizens' Vest, and ultimately into the Citizens' Assembly. And the Citizens' Assembly was built around 150 citizens randomly selected, and their deliberations started by having them all receiving what I would describe as one of the best master classes in climate science and climate policy, because every French and European and sometimes even more international scientist came to address them and tell them about issues you might think they'd heard before in the news or in conversations with their friends and family. And to some extent that was true. But my point is that they received the science in a completely different way, because suddenly they felt empowered. They felt empowered because they had to make the decisions at the end of the process. So instead of being passive listeners to the science that they'd heard a million times without making a difference, suddenly it became an input to them acting as decision makers. And for me, that illustrates the fact that it's not just, you know, the type of science that is passed to citizens, but how it is used as an empowerment tool to decision making that really makes a difference. Obrigada. Foi bem interessante essa tua abordagem, né, da questão dos coletes amarelos, mas que me traz também uma outra questão: até que ponto, né, os cidadãos estão de fato preocupados com essa questão. No caso dos coletes amarelos, dá para entender perfeitamente bem, né? Você está penalizando uma parte da população
em nome, né, em taxação de combustíveis fósseis, etc. Mas no caso aqui do Brasil, né, eu vejo uma contradição absurda, porque há toda uma resistência a aumento de preços de gasolina, né, quando a gente sabe que praticamente quem está realmente usando, se beneficiando de uma gasolina ou com menos tributo, ou, entre aspas, mais barata, é a classe média alta. Até que ponto vocês acham que realmente há, de fato, esse entendimento por parte da população, no caso da população brasileira? Eu perguntei isso porque você falou do colete amarelo, eu me lembrei dessas questões. Fala, Ana. Eu queria, na verdade, trazer um outro olhar, quando o Emanuel estava falando, que é o papel da comunicação. Né? Eu acho que a gente, assim, seja via Chatham House, seja pela quantidade e qualidade de conteúdo científico que é produzido, mas eu acho que o próximo passo, o trabalho que a gente tem que fazer é na tradução e dessa comunicação para a tomada de decisão. Né? Porque eu acho que não somente temos que comunicar melhor para os tomadores de decisão que estão no poder e de outros influenciadores, seja líderes de movimentos setoriais ou da sociedade civil ou de movimento dos consumidores, que assim, então ele tem um processo de tradução de comunicação que a gente não trabalha bem. E eu acho que esse é o grande desafio, porque ele aumenta ainda mais o papel do ator da ciência como ator político. Eu respeitosamente queria discordar da Ana, porque eu sou uma pessoa robesiana, admito que sou robesiano, no sentido de acreditar que a transição para uma sociedade civilizada depende de um Estado forte. Então, no Brasil, o que nós temos, e isso vale muito aqui para a Amazônia e vale em geral, é a questão da dualidade da lei, que se aplica de uma forma diferente ao preto e pobre e diferente ao rico. Então, no caso, quando alguém fala, mas nós temos que ir além do comando e controle, é como se existisse comando e controle suficiente no Brasil para garantir que o Estado está em condições de atuar. Não vou citar nomes, mas tem um réu lator aí que vocês estão... Tem um réu lator, não é, Isabela? O réu lator, então, que foi ministro do Meio Ambiente. Então, a minha teoria é de que essa questão de sensibilização passa por uma coisa muito séria, cadeia, multa. Então, o Estado brasileiro está acordando para o fato de que ele é desigual na administração de tudo, inclusive da lei, apesar de nós termos uma Constituição forte. Então, a comunicação forte é botar o réu lator na cadeia. Para mim, é tão simples quanto isso. Então, se você tem a quantidade de desmatamentos, se você pegar o Código Florestal, negociado pela nossa ministra Isabela, se você disser assim, porque aquilo foi ruim, mal negociado, aí a Isabela negociou a existência do CAR, que foi uma grande solução. Aí, se você for pegar o CAR, vamos lá, alguns números. A Amazônia tem 4,5 milhões de hectares de soja. Desses, 2,2, metade, estão irregulares em relação ao Código Florestal. A Amazônia tem 35 milhões de hectares de pastagens boas, ou seja, de boas pastagens que custam caro. Desses 35 milhões, 13 estão irregulares. Então, para mim, comando e controle é quando esse povo tiver em cana ou então tiver que pagar o que deve para a lei, que foi aprovada num Congresso, obviamente, negacionista. Então, meu ponto de partida não tem além do comando e controle. No dia que eu tiver além do comando e controle, a gente começa a conversar com negociação, mas se você não negocia, o que eu aprendi na vida é que com bandido não se negocia.
com bandido, ou você é bandido, ou você aplica a lei do Estado. Então, o desafio aqui, no caso nosso, não é o preço da gasolina. É o fortalecimento de um Estado que faça cumprir a lei para todos. Então, no Brasil, nós estamos num estágio muito diferente da Inglaterra e essa é uma dificuldade que os gringos têm de nos entender. Porque os nossos discursos, mesmo daqueles que descumprem a lei, são enganosos. Então, volta ao ponto. Acho que hoje, no caso brasileiro, é totalmente diferente do Gilets Jaunes, é o caso, nós ainda temos que fazer um esforço enorme para que o Estado brasileiro seja capaz de garantir que a lei vale para todos e aqueles que descumprem a lei terão a sua punição. Gilberto, eu concordo com você e vou aproveitar a tua observação da importância de um Estado forte para perguntar o que vocês acham também do que o Estado forte pressupõe um Estado que planeja também a sua economia e o seu desenvolvimento. Né? A gente sabe e planeja também os seus investimentos em ciência e tecnologia, já que é o assunto aqui da nossa mesa, da ciência. A gente tem um desenvolvimento muito baseado no investimento na ciência e tecnologia dos países já desenvolvidos. A gente não tem um investimento na ciência tropical, né? Naquilo que realmente promoveria o nosso maior desenvolvimento. A gente copia e a gente mal conhece, né, o que nós temos de biodiversidade, enfim, a gente usa até mesmo a questão de uso das madeiras nobres, etc., são as que já existem e já tinham, né, nos outros países. A gente não cria, né, um novo modelo de desenvolvimento e não investimos na ciência que nos levaria a esse desenvolvimento. Qual seria para vocês essa visão de um desenvolvimento tropical? Ótima pergunta, Suzana. E eu acho que tem um problema importante nessa questão. E o Brasil está passando por um momento de transição importante agora, né? Bom, vocês viram algumas semanas atrás outra conferência similar a essa aqui. O que essas duas reuniões querem dizer? Que nós estamos procurando um novo caminho. E qual é esse novo caminho para a Amazônia? Será que esse novo caminho é uma bioeconomia? E qual bioeconomia nós estamos falando? Será que uma bioeconomia onde você pega um sequenciador genético, instala numa tribo indígena, esperando que isso daí vai trazer desenvolvimento para a região, isso faz algum sentido? Né? São perguntas que a gente tem que começar a pensar cada vez, de uma maneira cada vez mais séria. Né? Como é que a gente faz a repatriação, né, local, dos recursos advindos dessa nova economia que ninguém sabe direito o que é, né? Parte dela, certamente, vai estar associado com o agronegócio. O agronegócio é uma realidade na região amazônica, assim como mineração é uma realidade na região amazônica, mas como que a gente pode reformular as atividades que a gente tem hoje, fugindo da ilegalidade, que, na verdade, domina muito das atividades econômicas na região amazônica, para uma economia sustentável. Quer dizer, eu não acredito, Suzana, que alguém tenha realmente a resposta para essa complexa pergunta no bolso do colete. Isso vai ter que ser construído pela sociedade como um todo e isto vai ter que ser baseado em ciência. Né? Não baseado em interesses políticos de um particular político ou outro particular político, e eu concordo com o Gilberto de que a questão do poder judiciário é fundamental em qualquer uma das questões associadas com a implementação dessa nova economia na Amazônia, porque nós temos que sair da ilegalidade e entrar no rol dos países desenvolvidos, onde a Constituição tem um valor, inclusive na região amazônica, o que obviamente não acontece hoje. Nossa, que pergunta grande, né? Difícil de responder. Eu acho que tem tanta coisa que eu quero comentar, mas eu acho que assim, eu queria referenciar a uma frase que o Denis Minervi fez ontem,
que é, assim, ficou muito comigo. A gente estava conversando hoje no café da manhã também, que é, assim, para abrir o cofre da Amazônia precisamos de cérebros, né? E talentos. E eu acho que, pela experiência que eu vejo, assim, a gente o Brasil precisa investir muito em educação de base, educação secundária, né, universidade e em pesquisa científica, que a gente não faz, seja ela tropical ou não. Né, comparado com, enfim, eu não lembro o número, mas eu lembro que, assim, comparado com os dados da OCDE, OCDE, né, a quantidade de recursos do PIB de um país que investe em ciência e o quanto que a gente investe era um número muito pequeno. Então, eu acho que ele passa por aí. Né? Se não tem recurso indo para construir uma base que são os cérebros e os talentos que depois vão desenvolver a tecnologia e conhecimento que nós precisamos, a gente fica à mercê, eu acho que essa palavra, de conteúdo importado e não de alguma coisa que nós construímos aqui. Eu acho que isso é uma coisa. E eu acho que, só para fazer um comentário e reflexão, que é onde, na verdade, eu estou pesquisando, é que tipo de bioeconomia, né? Eu acho que onde eu estou sentado, que eu estou vendo a discussão global de bioeconomia, que é muito diferente do que está acontecendo aqui no Brasil, se há bioeconomia, as tipologias, se é de agroecologia ou de, né, biorrecursos, qual que é melhor. Eu acho que o que a gente tem que pensar, na verdade, é um portfolio approach, que, na verdade, pela diversidade do Brasil, pela diversidade do contexto da Amazônia, a gente vai ter várias que cabem todos, né? E que vai precisar de tecnologias e conhecimentos diferentes, seja uma bioeconomia que incorpore o sistema agrícola ou uma bioeconomia que é baseada em tecnologias avançadas. Então, eu acho que a pergunta, que eu acho que essa, na verdade, é a pergunta que a gente tem que pensar para a nova economia do Brasil, é onde que está a produção, o investimento para a educação e a produção científica, porque essa é a base, um dos, como é que chama? Fundamentos, né? Building blocks para essa nova construção. Obrigada. Yes, a very interesting. Oh, I am hearing myself in Portuguese. That's interesting. A very interesting debate and lively. So thanks for triggering that. I'd like to pick up on two previous points. One, your challenge on the resistance of the middle class to an increase in gasoline taxes. Nobody, at least nobody I know, likes an increase in taxes. Beyond a few green climate activists who are passionate about climate policy, nobody likes it. There is, by the way, an alternative approach, or maybe better put, a complementary approach to the decarbonization of transport, which is the subsidy to the buying of electric cars, which, if you think about it, is very much the approach that the US has chosen through the Inflation and Reduction Act, which I think is a different way of looking at the nexus in between science and politics compared to Europe. And one, I would argue, to be a bit provocative, that is much closer to what China has done for 20 years and not Europe. Not everybody, though, has the privilege of the dollar, so not everybody can simply go through massive subsidies without going into debt. And so you've got to think about how you raise the taxes otherwise to pay for those subsidies. But that brings us to my earlier point, which is that distribution of costs is what matters most, and the most basic sense of justice among the population. And here, frankly,
I think the example by Sweden a long time ago was very interesting, raising a carbon tax which is very high, but doing that in the context of an overall tax reform, including income tax reform, that was progressive as opposed to being regressive. So very much agree with your point about the need to have a strong state and a planning state as a driver of the climate transition. But then, because the debate became even more interesting by looking at some of the contentious issues that we have happening here, and making the link indeed with the cupola at the beginning of the month, because I also attended, and talking about oil in the equatorial margin and bioeconomy. And since we're having this discussion in the context of a conference with the mining industry, I think it's going to be very important indeed for Brazil to articulate specifically what it means by the bioeconomy, so that it's not just another empty concept that replaces, in particular, because I was listening yesterday to the news on Globo, everybody talking about social bioeconomy, which sounds incredibly similar to sustainable development to someone who is not from Brazil. So please articulate, and I've heard many of you being very specific about what intensification means here, having more cattle per hectare in particular. I mean, those things I think are a necessary complement to bioeconomy understood as acai or cacao done in a sustainable way. And also, let's be honest. I mean, if there is to be an alternative to the drilling of oil in the equatorial margin, I don't think bioeconomy as such is the only alternative, because it will not fit the bill on macroeconomic terms. What I think is a much more, or at least a complementary response, is green industrialization. And this is where I think we should be having a debate, not just about sustainable mining for the sake of sustainable mining, but sustainable mining as part of a green industrialization strategy, in particular for states in the Northeast, that puts Brazil onto a different stage globally, and not just an exporter of commodities globally. Você quer comentar, Gilberto? Voltando à questão, né, que vocês estão colocando e pegando ainda o gancho do Estado forte que o Gilberto provocou, eu fico assim com uma questão. Quando a gente fala de bioeconomia, na realidade é um sistema todo que precisa funcionar, né? A cadeia toda produtiva, não são uma série de projetos piloto, que eu acho que é o que está acontecendo e que vira quase uma mera demonstração. Não há realmente um sistema ali funcionando. E aí eu não sei de vocês quem lembra, né, da questão do Proálcool, da questão do CT Petro. Havia uma determinação por parte do governo de que iria investir naquilo. Se não tivéssemos tido o CT Petro, que era, provavelmente o Emanuel não sabe, mas era um programa do governo para investir e trabalhar fortemente na exploração e produção de petróleo, o Brasil não chegaria na posição de liderança que chegou, né? Isso foi realmente uma decisão. Da mesma forma, mais atrás, o programa do álcool. Houve uma decisão e que vamos sair produzindo, vamos investir e tudo. Há uma certa discordância e há também um certo desconforto, porque, em tese, a pesquisa científica deve ser livre, né? Deve ser solta. Você deve deixar, né, as asas, né, a tua imaginação, e vai que você descobre, inova e faz coisas incríveis.
Porém, não seria o caso de alguma parte disso ser focado, né, ter um objetivo específico, né, se for o caso de bioeconomia, por exemplo, ou alguma cadeia produtiva que a gente queira desenvolver, se tipo um CT Petro da vida, ou um Proálcool da vida, enfim, essa é a minha provocação. Gilberto. Gilberto, só um instantinho, antes de você falar, eu não sei se eu não estou lendo ou não estou vendo, mas não tem nenhuma pergunta aqui. Então, se tem alguém querendo mandar pelo QR Code, não estou vendo nada. Quer dizer, eu estou vendo o tablet, mas eu não estou vendo pergunta. E se vocês também quiserem, fica à vontade para perguntar uns para os outros também, tá? Gilberto, talvez. Então, eu queria lembrar o que... Gostei muito do que Emanuel falou, porque ele levantou alguns dilemas que a gente tem na nossa questão como país. Nós temos um problema de desindustrialização típico de uma sociedade que não é subdesenvolvida, de uma sociedade desenvolvida. E essa desindustrialização fez com que, ao longo dos anos, uma parte substancial da produção de bens passasse a ser feita preponderantemente na China. E as indústrias que têm um relativo sucesso, como a indústria de mineração e como a agroindústria, são indústrias que geram poucos empregos qualificados. Poucos. No total, não é que seja nada desprezível, mas o número de empregos de qualificação com remuneração grande é muito baixo no setor, certamente no agronegócio é muito baixo, e na mineração é restrito. Você tem um limite então, o óleo, a Petrobras, acaba sendo um dos poucos elementos em que o governo tem à disposição um setor competitivo tecnicamente. Então, o dilema do governo é, se você pensar como ambientalista, não há nenhuma justificativa para se fazer um drilling na Foz do Amazonas. Se você pensar enquanto política industrial, há todas as justificativas que você quiser, porque é um dos poucos setores industriais do mundo em que o Brasil é competente. Tem pouquíssimos na tecnologia de ponta. Tem a indústria aeronáutica, a Embraer, tem a Petrobras. E, de certa forma, a Embrapa não é indústria, então não pode entrar na competitividade. Então, nós temos um problema sério de como fazer uma reconstrução da indústria, sendo que o setor mais competitivo internacionalmente, principalmente offshore, é um produtor de combustíveis fósseis. Eu não estou querendo justificar a decisão do governo, só quero dizer que eu não queria estar na pele do presidente que vai fazer essa decisão. Então, esse é um ponto fundamental. Obviamente que o Brasil tem uma vantagem relativamente aos demais países, que é uma vantagem marota, né? Que é o fato de que as nossas emissões e o nosso compromisso nacionalmente determinado, ele é muito mais fácil de cumprir do que qualquer outro país. Por quê? Porque o nosso compromisso foi de redução de emissões líquidas, foi o único país em desenvolvimento que se comprometeu a redução, simplesmente cortando o desmatamento. Então, só que ao chegar em 2030, nós vamos enfrentar o seguinte, não tem mais onde cortar. De hora que o desmatamento chegar a zero, ou a zero líquido, isso é possível, aí vai ter que cortar onde? No pum do boi? Vai ter que, ou seja, a transição industrial mal feita, não completada do setor de transportes e energia, vai ter que ser feita. Obviamente, o dilema brasileiro hoje é que nós não dominamos. Tecnologia solar é chinesa, tecnologia eólica, dinamarquesa, alemã. O que a gente tem para oferecer enquanto empregos nesses países, sendo que e a bioeconomia, bioeconomia do açaí não vai gerar empregos para resolver o problema. Para completar o dilema brasileiro, eu sempre digo, teve essa semana apareceu uma reportagem que eu trabalho no programa espacial. Por que o Brasil ficou para trás no programa espacial? E eu respondo, porque a gente tem um sistema único de saúde. A Índia botou uma nave na Lua, mas a Índia não tem um sistema único de saúde como o Brasil tem, que é o único país do mundo que tem um sistema único de saúde, lá, NHS, com 200 milhões de habitantes. Então, o Brasil opta por ter um sistema de seguridade social,
de ter seguro-desemprego, lei orgânica de assistência social, sistema único de saúde, Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, o que é fantástico, e tem que arrumar algum jeito de financiar esse programa social que de países em desenvolvimento só existe aqui. Então, nós temos um dilema enorme enquanto país e não temos, Suzana, e esse é o que eu queria colocar, nós temos um problema de geração de gestores públicos. Eu estou convencido de que faltam bons gestores públicos, mesmo num governo progressista. A qualidade da gestão pública no Brasil, em geral, é limitada a alguns expoentes. Em geral, ela é baixa e isso dificulta mais ainda que o governo estabeleça um planejamento de ações que possam vir a conciliar economia e desenvolvimento sustentável. O Brasil tem muitos mais dilemas do que a gente é muito legal vir aqui na Amazônia, porque a gente esconde os dilemas do Brasil. A gente fala, o dilema do Brasil resolve no desmatamento. É uma bela maneira de um greenwashing na escala nacional que a gente está fazendo aqui, para enganar gringo. Mas a gente não pode se enganar. Enganar vocês, tudo bem. Mas enganar nós mesmos, eu acho que é um erro. Suzana, pegando o gancho que você colocou de que a ciência tem que ser livre e voltando para o tema principal desta mesa em particular, né? Em primeiro lugar, a ciência não tem que ser livre. Esse é um primeiro ponto. Você mesmo dirige uma instituição, que é a COP, voltada para resolver as questões nacionais. Quer dizer, e a ciência é feita para isso. Claro que sempre vai haver uma parte da ciência que vai lá para questões mais fundamentais da evolução da humanidade como um todo, perfeito, sem nenhum problema, mas se vocês olharem, a maior parte da ciência brasileira é voltada, na verdade, para grandes problemas nacionais. Aí estão os editais, né, não só de CNPq, FAPESP, mas também de Fundo Amazônia, mas também do Fundo Clima, né, porque nós temos problemas urgentes para ser resolvido e nada como colocar a comunidade científica para ajudar na resolução dos problemas do nosso país. A segunda faceta desse aspecto é a formação de recursos humanos, né, que nem como o Gilberto colocou, concordo integralmente, nós temos uma problemática extremamente grave de formação de quadros competentes para gerir o país como um todo, né? Então nós precisamos, o que a gente vê hoje, por exemplo, pego pela minha universidade, né? Você pega a Exalc, uma das melhores escolas de agronomia do mundo, mas os profissionais que estão sendo feitos na Exalc estão sendo formados para quê? Para aumentar o lucro do agronegócio como ele é hoje, né? Quando você vai na Faculdade de Direito da USP, né, basicamente não existe curso de direito ambiental obrigatório para os alunos. Então, eles não fazem saem formados como advogados sem nenhuma formação na área ambiental. E aí vai por aí afora, né? Dei 2 exemplos, mas isso se expande para as demais disciplinas. Então, nós realmente precisamos reforçar, primeiro, a ciência voltada para os interesses do país e, segundo, nas nossas universidades serem reformuladas para formar profissionais dos quais o Brasil está precisando desesperadamente hoje. Eu queria aproveitar o gancho do que o Emanuel falou, depois o Gilberto falou também, do green industrialization, ou industrialização verde. E eu acho que existe uma oportunidade para o Brasil neste processo de reindustrialização, por causa, e eu vou falar mais tarde, estou amarrando teasers, né? Tipo, tem uma discussão mais tarde sobre G20, não percam, mas que a gente vai falar sobre o papel do Brasil na discussão geopolítica, né? Então, assim, olhando para o que a gente está vivendo hoje, que é uma guerra comercial, uma guerra fria comercial entre o Ocidente e a Ásia, representada pela China, qual que é o papel do Brasil, de outros países emergentes, nesse processo de... não é nem... como é que fala? Não é nem... tem um termo em inglês. Offshore, né? De onshoring ou backshoring. Você trazer a indústria da China de volta. E não é nem de volta para os Estados Unidos, é de volta para outros países emergentes. Então, eu acho que está aí essa oportunidade do processo da reindustrialização por uma rota verde, ou green, ou low carbon, whatever.
E aí, a reflexão que nós temos que fazer, e esse dilema é, qual que é o papel do Brasil como um ator político global nessa discussão dessa guerra fria comercial? Né? Então, isso é uma pergunta que eu quero fazer. E aí, o papel da ciência como motor disso, porque como a gente já estabeleceu que ciência não é um ator neutro. Ele pode ser um ator independente, né? Que eu acho que tem uma diferença entre neutralidade e independência. No Chatham House pensei muito sobre isso, mas como um ator independente de providenciar, né, dado científico, mas para uma direção, porque nós acreditamos nós queremos, pelo menos eu acho que todos nós aqui queremos um mundo melhor e uma Amazônia e um Brasil melhor. Então eu só quero colocar esse desafio coletivo de pensar a ciência como um player, como um ator, como um motor para este processo de reindustrialização e colocar o Brasil nesse global stage do middle power para broker, para quebrar ou para negociar essa relação China-Ásia com o Ocidente. Yeah, it's really interesting for me to hear you talk about the challenges that you're seeing in relation to investments in education and science in Brazil related to climate change, because I'm going to tell you my truth. I'm very positively impressed by the quality of the science and the scientists, and not just in comparison to the rest of the global south, but you know, world class. And so I wouldn't underestimate the importance for Brazil in relation to the G20, indeed, teaser, or in relation to the COP30, another teaser, to invest seriously, in particular, indeed, into South-South cooperation on climate science. I think there are a number of, beyond the basic science, there are a number of very interesting and I think useful institutional design experiments in Brazil that would really gain from being exported in other parts of the world. I'm thinking of, you know, things like Observatorio, for example. Wouldn't it be great if every country of the G20 had an independent observatory of its carbon emissions? It is really not the case. So there is an investment to be made here. I think that applies as well to the discussion in between the different basins, and I know that it's one of the action points coming from the Cúpula earlier this month, to have OTCA engage into serious discussions with countries in the Congo basin. They're miles away from what you've done with your neighbors, and so I think it's also important to be positive about that and what needs to be exported to some other places. Eu quero... Alô? Oi. Eu queria agradecer ao Manuel e a Ana pelos pontos, e o Paulo, mas eu queria, assim, colocar tentar colocar o que a Ana colocou. Eu não sei, talvez certamente vocês não saibam, mas nós, o INPE, trabalha há décadas, há mais de 20 anos, com a China, fazendo satélites conjuntos. Então eu já perdi a conta das vezes que eu fui a Pequim e trabalhar com os chineses. E, evidentemente, a China é um mundo e ninguém pode dizer que conhece a China. Mas eu tenho um sentimento que, do ponto de vista geopolítico, o Brasil é muito mais dependente da China do que ele gostaria de admitir. Obviamente, a primeira razão é que, vamos ser francos, não dá para confiar nos Estados Unidos. Não dá para confiar nos Estados Unidos. Não, eu sei, mas eu digo assim, os Estados Unidos querem que você confie neles. Então não dá para confiar nos Estados Unidos, inclusive não dá para confiar que os Estados Unidos continue sendo democracia. Esse é um outro detalhe. Aí você tem a Europa, com quem existem relações históricas, culturais importantes, mas que
nem sempre demonstra, pelas dificuldades que tem, uma sensibilidade em relação às questões brasileiras. Ainda há, por parte dos países europeus, esse sentimento de patronagem contra nós. Isso está expresso, por exemplo, nessa discussão do desmatamento que eu citei. E trabalhar com a China é muito louco, porque, por um lado, é um país sobre o qual existem questões seríssimas de direitos humanos, de liberdade, de democracia. E, por outro lado, é um país no qual cumpre acordos. Uma coisa que, depois de 20 e tantos anos de trabalhar com a China, é que o chinês cumpre acordo. Então, se ele diz para você que vai fazer, ele faz. Se ele diz que não vai fazer, ele diz para você que não faz. Então, trabalhar com um país que cumpre acordos, e acordos feitos nos governos anteriores são mantidos no governo atual, então não há um risco de rompimento dessas questões. É para alguém que trabalha em diplomacia muito importante no planejamento de longo prazo. Sem contar a questão, obviamente, de ser o principal parceiro comercial brasileiro e instrumentos aqui, está aqui a Vale, está aqui a mineração, que não deixa indicar isso. Então, obviamente, como eu não sou diplomata, eu posso dizer, nós temos, em relação ao G20, por exemplo, disseram agora que os BRICS, que essa mudança, dessa expansão, favoreceu. Claro que favoreceu a China, é óbvio que favoreceu. Que o Brasil era contra. O Brasil não tem como ser contra. Esse é o ponto. Quer dizer, por conta da desindustrialização, da transformação da economia brasileira dependente de exportações, com superávit comercial necessário para financiar nosso estado de bem-estar social, e com a capacidade chinesa de até agora absorver essas exportações, nós nos tornamos muito mais dependentes. Politicamente, certamente não, liberdade, democracia são valores importantes para o Brasil, mas do ponto de vista diplomático, infelizmente, os diplomatas não vão admitir para vocês, mas eu que trabalhei muito na China, sinto que é uma triste verdade. Bom, eu vou ler aqui uma pergunta. Eu não sei se a ID está presente, mas eu não entendi direito. Então, vou ler exatamente como está escrito, para ver se vocês podem responder. A pergunta é a seguinte: poderão disponibilizar ao diálogo de governança socioambiental do clima, baixas emissões de carbono na Amazônia, relevâncias ao Pacto Global de Compromissos? Eu não sei se é uma relação entre o Pacto Global e a questão das emissões de carbono e a governança que a gente está falando. Eu não sei se a ID está presente ou se ela pode esclarecer melhor. Alguém de vocês se sente confortável? Não para responder exatamente a pergunta, mas é importante a gente salientar que a Amazônia é o ecossistema crítico para a questão do balanço de carbono global, né? A Amazônia, todo mundo sabe, contém 120 bilhões de toneladas de carbono armazenadas no ecossistema, e isso corresponde a 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis do planeta. Então, isso não é pouca coisa, é um asset que o Brasil tem que administrar com responsabilidade e com muito cuidado. Então, está fazendo isso na parte de desmatamento, né? Nós podemos sim reduzir por desmatamento zero até 2030, sem dúvida nenhuma, até com as políticas que nós temos hoje. Claro que o esforço não é trivial, mas isso pode ser feito. Mas tem uma segunda componente que é igualmente importante que o desmatamento e que não é tão discutido, que é a questão da degradação florestal, que cada vez mais está fazendo com que a Amazônia possa vir a se tornar uma fonte de carbono global por causa do aquecimento global e da redução da precipitação na região amazônica. Então, para resolver esta questão, só temos uma atitude, que é os países desenvolvidos e, na verdade, o mundo como um todo,
realmente atingir as metas do Acordo de Paris e a gente reduzir as emissões drasticamente de combustíveis fósseis. Então, a Amazônia depende dessas duas ações. Do nosso lado, ter políticas públicas que realmente zerem o desmatamento até 2030, e isso é possível, sim, mas a segunda tarefa é igualmente importante e vai ser uma tarefa muito forte, muito difícil, a gente zerar as emissões de gás de efeito estufa e limitar o aquecimento, digamos, a cerca de 2,5 graus, 3 graus. Por quê? Limitar o aquecimento a 1,5 grau, 2 graus, só existe na cabeça de diplomatas que estão negociando na COP. Isso cientificamente já não é mais possível com as mais de 60 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa que estamos emitindo a cada ano. Então, se nós limitarmos o aquecimento a 2,5 a 3 graus, mesmo assim a Amazônia pode, pelo menos parte dessa Amazônia, por causa da degradação florestal, se tornar uma emissora de carbono, o que realmente preocupa a nós brasileiros e também deve preocupar o planeta como um todo. Quer falar alguma coisa, Gilberto, ainda? Não. Não. Sobre a Amazônia, você está tá satisfeito. Bom, a gente está chegando já, faltam 14 minutos. Eu gostaria que cada um de vocês pudesse dar alguma reflexão ou mensagem em relação ao tema principal, né, da nossa mesa, que é exatamente a segurança climática e a Amazônia e a ciência como um ator político. Eu acho que a gente tangenciou bastante, falamos bastante da importância da ciência, como que ela é fundamental, né, para subsidiar a tomada de decisão, mas em termos de como que a gente poderia, né, deixar aqui de mensagem ou até mesmo de pontos para reflexão nas próximas reuniões, seja G20, seja a COP agora de Dubai, 28, 29 e 30, de que maneira a gente pode colocar a ciência mais na centralidade das decisões políticas. Manuel, começo por você, para a gente fazer o retorno. Thank you. Two thoughts to leave you with. One is going to be a repetition of what I said before to hammer the point home, and the other one is more specifically on the Amazon and indeed the sequence that goes to COP 30. One on science and policy and politics. As I said, I think the part of the science that wants to be policy relevant and politically useful needs to embrace from the start the fact that there are some distributional consequences to any policy instrument we might recommend, and saying that things will be good on average is not enough to convince any politician of being serious about climate action. Otherwise, frankly, climate policy is going to end up being stuck into the same trap as trade policy is deep into now. And so the part of the science that wants to be policy relevant needs to be very granular and look at the impacts on populations in different places. Then on the Amazon, more specifically and related to the question we got from the audience, if I got it right, because the region is going to be under the spotlight globally because of COP30, I think it's going to be very important for people outside of Brazil and outside of the Amazon to be guided by you guys to go beyond the postcard and the fantasies about the Amazon. To most people outside of here, they think trees and that's it. They don't think about the people. They might think about the food system dynamics that lead to deforestation. They often do not think about the urban system dynamics that lead to deforestation.
So I think it's going to be very important for all of you to contribute to a discussion that hopefully moves beyond being guided by offsets and carbon markets and how to pay for ecosystem services only, but instead is rooted on the type of socio-economic policies that need to be implemented in the region that ultimately will result into reducing deforestation. So not just paying for results, which countries from the north and companies from the north will love to do, but creating the conditions for success and not just paying for results. But on the basis of the conversation we just had, that leaves me very hopeful that it's going to be the case. So thanks for that. Eu ainda estou coletando meus pensamentos. Eu queria, talvez, reforçar 2 pontos. Um que é o papel da ciência, ou da pesquisa científica também, né, como ator e motor deste processo de reindustrialização verde do Brasil, que coloca o Brasil neste global stage, né, como o middle power de brokerage entre o Ocidente e a China, e a nossa dependência da China. Concordo com tudo que você está falando. E são 3 pontos. Então, esse é o primeiro. O segundo é que, ultimamente, tem uma coisa que eu tenho pensado muito, que é a pesquisa científica, ela não é value free, né? Eu que não sou pesquisadora, eu trabalho na tradução da ciência, a gente traduz ciência para policy. Eu sempre tive esse assumption de que a pesquisa é value free. E ultimamente tenho estado com modeladores, pesquisadores. A realização que eu tive é que não é value free e que você pode direcionar com recurso, com sinais de política, de que existe um valor de, vamos dizer, de justiça, de fairness, de sustentabilidade no futuro que queremos, que você pode dirigir a ciência para produzir conteúdo, inovação que entreguem ou que nos dão resposta para este caminho. Acho que essa é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre o papel do valor na discussão em pesquisa científica. E o terceiro é um tema que eu também tenho pensado muito, que é o papel do trust e da confiança, né? Como criar ou manter espaço de confiança onde a ciência pode entrar, onde o interesse político pode entrar, onde o setor privado pode entrar para negociar esses dilemas. Porque hoje não tem espaço de negociação de dilema. A gente põe dilema e fica lá staring at us, olhando nossa cara, e a gente não sabe o que lidar com ele. E eu acho que, olhando para o futuro, como um processo de maturidade que a gente tem que passar como sociedade, tem que aprender a trabalhar espaços privados de negociação para negociação de dilemas. Então, e aí tem um papel da ciência no meio disso. Ana, antes de passar para o Gilberto, tem uma questão que você colocou, que é exatamente a confiança. Eu diria que confiança também, lógico, mas interesse e estruturação, porque quando a gente está falando a ciência brasileira, como o Emanuel colocou, que não deixa nada a dever em termos de indicadores, índices, enfim, publicações, isso é verdade, mas quando a gente parte para a questão da inovação tecnológica, aí existe um gap muito grande, porque teria que ser um modelo tripartite. Tem que ter a empresa, tem que ter o governo e a academia, naturalmente. E são animais que não se falam, né? Não tem uma sistematização. As empresas, ou elas realmente encomendam, né, algum tipo de solução específica para algumas questões, mas não costumam trabalhar junto. Né? E essa questão é uma coisa que é muito complicada, que se você olhar
né? Estava mencionando os Estados Unidos. Estados Unidos, no pós-guerra, juntou empresa, governo e academia e deslanchou. Né? Eu acho que falta isso bastante no Brasil. Não sei se não é uma questão de confiança, mas acho que é uma questão de estruturar o ecossistema, né, de inovação. E só para complementar, eu acho que é essa coisa do espaço pré-competitivo também. Né? Então, espaço, é tudo. E eu acho que no nosso país a gente não tem... Existe nos setores pequenos, sim, mas eu acho que a gente vai ter que alargar esses espaços pré-competitivos onde dá para fazer essa construção coletiva. E eu acho que esse é o nosso desafio coletivo, na verdade, né? Porque falta. Perfeito. Gilberto. Então, Suzana, tentando responder aquilo que você coloca, e eu acho muito feliz que a gente hoje esteja aqui a Isabela Teixeira, porque ela foi uma das pessoas que teve um papel, é uma das poucas gestoras públicas que entende o papel de instituições de Estado. Então, a ciência é um acúmulo. Eu estive uma vez em Munique, lá no Deutsches Museum. Aí você entra lá na sala, tem um busto do Benz, tem um busto do Dalmia, tem um busto disso, tem um lugar onde descobriram a fissão nuclear. Aí você diz, ciência é acúmulo. Então, não é por acaso que você está aqui, que eu estou aqui e que o Paulo Tacho está aqui. Porque as instituições que nós representamos aqui são instituições construídas com muito penar ao longo de décadas e de gerações e que conseguiram acumular um conhecimento. Então, Emanuel, o que existe é fruto de um projeto nacional que, desculpe dizer, não é um projeto de esquerda. A esquerda não tem mostrado ser competente como gestor de ciência e tecnologia. Foi um projeto militar. O que existe aqui foi um projeto ou militar, no caso do INPE e da COP, ou um projeto de elite, que foi o caso da USP. Então, o dilema da sociedade brasileira é que nós temos um governo democrático, competente, muito fortemente competente na área de gestão de sistemas de seguridade social e incompetente na área de gestão de ciência e tecnologia, demonstravelmente incompetente. Então, o Brasil terá que mudar muito sua gestão de ciência e tecnologia para que ele possa realmente evoluir do hoje legado, instituições legadas do passado, como COP, USP e INPE, para uma institucionalização da ciência, por exemplo, na Amazônia. Não será com a gestão que a gente tem hoje que nós vamos construir uma ciência da Amazônia sólida, como o que foi possível construir, por exemplo, na COP do Rio de Janeiro. Obrigado. Olha, pegando estritamente a pergunta, como fazer a questão da ciência versus os demais drivers de desenvolvimento, quer dizer, acho que é importante lembrar. Primeiro, a ciência já fez o seu papel desde a Conferência de Estocolmo, alertando a humanidade de que a gente estava indo numa direção, digamos assim, não favorável para a humanidade como um todo. Lembra, o tema da Conferência de Estocolmo foi sobre o meio ambiente humano, né? Bom, depois nós tivemos a Rio 92, a Rio +20, todas as COPs e assim por diante, e as decisões são baseadas, em geral, não na ciência, mas em aspectos econômicos ou aspectos geopolíticos, né? Isso é o que tem dominado o cenário de decisões a nível global e, na verdade, também a nível interno no Brasil, né? Com pouquíssimas exceções. Então, eu acho que reverter esse quadro é muito difícil, porque certamente num planeta hoje com maiores tensões geopolíticas, com maiores tensões na questão do desenvolvimento econômico, a ciência ainda fica num papel ainda muito mais restrito do que as questões geopolíticas e econômicas. Eu não sou tão esperançoso quanto o Emanuel nesta questão, porque isso é um dilema que vai estar em cima da mesa na próxima COP e provavelmente nas próximas 4 ou 5 COPs. Bom, pessoal, obrigada. Eu agradeço muito a presença aqui de vocês, agradeço o convite para a gente estar aqui também.
Não sei se houve algum tipo de ata ou se teve, né, alguma gravação, mas, de qualquer forma, eu tomei várias notas. Então, acho que a gente cumpriu aqui com o nosso papel. Faltam 29 segundos para terminar, portanto, a gente está super, né, na hora. Obrigada, gente.